meu sertão pro caboclo ler, tem que aprender outro ABC. BYD é do Brasil. 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 Hi, welcome to Brazil. Em 2025, isso foi respondido em vários idiomas. Foram mais de 9 milhões de turistas internacionais. É recorde. Olha o mate com alemão. É o melhor momento do nosso turismo. Sim, aqui tem cultura, culinária, só o ano todo. Mas o mundo vem mesmo é por causa da gente. É feito à mão e com amor. E o que traz o mundo para o Brasil é nossa língua oficial, a simpatia. Com mais turistas, o país cresce. Foram 42 bilhões de reais na economia. E aí todo mundo ganha. Porque com mais turistas, tem mais emprego, renda e oportunidades. Pode se orgulhar. É o brasileiro crescendo junto com o turismo. E aí, o que você aprendeu hoje? Welcome to Brazil. Embratur, governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Seja qual for a sua vontade, no Rio de Janeiro ela ganha vida. Um estado que transforma cada momento em algo único. Entre montanhas, mares e florestas, o Rio é um convite para quem busca aventura, contemplação ou simplesmente uma pausa para respirar. No Rio, a energia pulsa. Cultura, história e arte se encontram em cada esquina, celebrando a diversidade que faz do Rio um dos lugares mais especiais do mundo. E se você pensa em grandes eventos, o RJ também dá um show, com negócios e celebrações para todos os gostos. Um estado que inspira, conecta e encanta. Por trás de tudo isso estão os profissionais que trabalham para manter o Rio de Janeiro preparado, seguro e acolhedor. Aqui, cada serviço é pensado para as pessoas. Pode chegar e viver o seu sonho. O RJ vai abraçar você. Sustentabilidade, criatividade, eficiência. Um país de braços abertos para o mundo. Foi reconquistando a nossa imagem no exterior que o Brasil atraiu investimentos, abriu novos mercados e bateu recordes de exportações. A Apex Brasil está cumprindo seu papel e colaborando para o país superar metas. Com o maior número de empresas apoiadas na história, está realizando rodadas de negócios que unem empresários de diversos setores e regiões do Brasil a compradores internacionais. Isso ajudou a abrir novas fronteiras para milhares de produtos brasileiros que já estão conquistando o mundo. Vem conquistar mais com a Apex Brasil. Afinal, o mundo é pequeno para quem enxerga longe e as oportunidades são gigantes. Apex Brasil, levando um novo Brasil para todo o mundo. A Cedro Participações tem um jeito próprio de atuar em setores estratégicos.
Na mineração, com inovação e tecnologia aliadas a soluções ambientais. No agro, cultivando café arábica por gotejamento. No real estate, em projetos complexos e de alto padrão. Em farma, numa nova fábrica de insulina. E na infraestrutura ferroviária, com o pioneiro ramal Serra Azul. Sustentabilidade com responsabilidade socioambiental. É o jeito Cedro Participações de fazer a diferença. Bem-vindo à cidade de São Paulo, maior cidade da América Latina e quinta maior metrópole do mundo. Com PIB maior que o de 60 países. O maior polo industrial e tecnológico da América Latina. A melhor cidade para fazer negócios nos setores de comércio e serviços do Brasil. Invista em São Paulo, um dos maiores centros econômicos do planeta. Já pensou que suas escolhas podem conter um grande impacto? Ou que a sua entrega vai muito além da comida quentinha? Nossa matéria-prima vem de fontes renováveis. E isso quer dizer que transformamos o que vem da natureza em produtos cada vez mais sustentáveis. É assim que estamos presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas. E junto com você, ajudamos a cuidar do planeta e do futuro de todos nós. A CBMM acredita no poder transformador da tecnologia para construir um mundo mais leve, mais sustentável e mais eficiente. Por isso, estamos no mundo inteiro. E o mais importante, estamos exatamente onde o mundo precisa. E estamos nas tecnologias que levam a humanidade cada vez mais longe. Porque acreditamos que transformar materiais nada mais é que uma forma de transformar o mundo. No coração do Brasil, onde a terra encontra o céu e a vida brota com vigor, existe uma forte conexão entre o campo e a cidade. É o Sistema CNA, Senar e Instituto, que representa os produtores rurais em todo o nosso país e é formado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e pelo Instituto CNA. Além dos produtores, a força desse sistema também está nas 27 federações estaduais e nos quase 2.000 sindicatos rurais municipais que fazem parte dele. Na sede da CNA, em Brasília, uma equipe dedicada trabalha incansavelmente para proteger os interesses dos produtores brasileiros. Além disso, a CNA conta com uma equipe de especialistas no agro, atuando nos poderes executivo, legislativo e judiciário para elaborar políticas públicas. Mas o trabalho vai além. O Senar desempenha um papel crucial, oferecendo formação profissional, promoção social e ensino técnico presencial e à distância, além de assistência técnica e gerencial para gerar empregos, aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida no campo. Já são mais de 80 milhões de atendimentos e o Instituto CNA e a Faculdade CNA também contribuem para melhorar a vida do produtor e formar profissionais qualificados para o setor. Trabalhando juntos pelo desenvolvimento do agronegócio, o Sistema CNA, Senar e o Instituto constroem uma conexão produtiva entre o campo e a cidade, garantindo uma produção sustentável e alimentos para todos. Essa é a nossa indústria, lá não para de criar. Cria e recria, cria e recria. Novidades no mercado, é a gente que inventa. Inventa e reinventa, inventa e reinventa. Depois que você usou, a indústria aproveita. Reaproveita. Nossa indústria cria e recria soluções mais fortes e sustentáveis todos os dias. A indústria cria, a indústria é mais. Vamos agora ao próximo painel que discutirá Brasil e China na liderança global da transição energética e de minerais críticos. De um lado, a China avança como principal investidora mundial em energia limpa e liderança industrial. De outro, o Brasil reúne vantagens estratégicas essenciais para essa transição. Na moderação desse debate, teremos o editor assistente de internacional do Valor Econômico, Lucas De Vita. Por favor.
Obrigado, Fernanda. Queria convidar os painelistas desse painel, que vai discutir transição energética e minerais críticos. Primeiro, a senhora Chao Han, oficial sênior do Asian Infrastructure Investment Bank, AIB. O senhor Ricardo Lima, CEO da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM. O senhor Jorge Arbache, ex-vice-ministro do Planejamento do Brasil, professor da Universidade de Brasília e colunista do Valor Econômico. A senhora Shelley Wang, diretora para o mercado brasileiro da Hanshin Electrical. E o senhor Marcelo Sampaio, diretor executivo de Assuntos Jurídicos e Internacionais da Vale Minerals China. Obrigado pela presença de todos. Senhora Chao, vamos conversar com você. O acesso ao financiamento é essencial para a transição energética e o AIB já está atuando no Brasil nos últimos anos. Qual é a avaliação dos projetos que vocês têm feito no Brasil e quais são os desafios do mercado brasileiro para novos investimentos? Primeiro, gostaria de cumprimentar todos. Muito prazer de participar desse evento, participar desse painel. Estamos falando sobre a AIB e nossas estratégias no Brasil em termos de transição energética, financiamento. Primeiro, vou falar um pouco sobre a AIB, o nosso banco, quem somos, o que nós estamos fazendo. Somos um banco de investimento da Ásia, foi fundada em 2016, é uma das instituições financeiras de investimento em termos de infraestrutura. Desde lá, nós estamos trabalhando em termos de portfólio. Em 2025, nós temos membros de países como mais de 110 países, incluindo Brasil e China. Então, mais de 49 bilhões no nosso portfólio de investimento. Então, nossas operações da AIB no Brasil é desde 2022. A gente tem feito vários trabalhos nesses últimos 2 anos e a gente tem crescido exponencialmente, crescendo para 1,7 bi e vários projetos no Brasil, quase 7 projetos. E, particularmente, a gente tem, no novembro do ano passado, a gente aprovou no nosso uma política de climática, né, a primeira política que dá suporte para iniciativas, principalmente na transformação do setor privado e também da transição energética, sustentabilidade e boa resiliência desse setor. E em termos do que a gente olha no Brasil, todos os nossos projetos precisam alinhar com estratégias dos bancos e instituições. E para o Brasil, a gente tem vários membros, onde são 2 grandes pilares. Então, primeiro é investimentos, que a gente são produtos públicos globais. Então, são vários produtos que contribuem para a redução de emissões. E para te dar um bom exemplo, na área de energia, espaço, a gente tem uma boa transmissão de investimentos na rede de transmissão, porque a gente tem feito vários trabalhos para conectar energias renováveis com a rede e também aumentando várias tecnologias de elevar a eficiência da energia. E também em biocombustível, a gente tem feito vários trabalhos, especialmente no Brasil e também outros mercados. Então, a gente pode dizer que a gente tem feito vários trabalhos nesse setor, porque tem vários no transporte e também para o potencial no futuro a gente vê que também sobre questões de combustível para a aviação verde.
Então, o segundo ponto também na área financeira, de investimentos e na área do porto. Fomentar commodities para exportação. E a gente também está olhando para oportunidades, principalmente na área de CAPEX de fábricas de manufatura. Então é isso, obrigado. Ricardo, a gente não pode falar de transição energética sem falar de minerais críticos, né? E o nióbio é chave, né, nessa transição, e tanto na transição como na descarbonização. Como que a CBMM tem trabalhado para ampliar o uso do nióbio em novas tecnologias essenciais para esse processo, e como que a relação Brasil e China é essencial para esse futuro de energia limpa e de transição? Obrigado pela pergunta, Lucas. A CBMM, o ano passado, comemorou 70 anos desde a sua fundação, né? Então, é uma empresa brasileira que está baseada numa cidade no sudeste do Brasil, no estado de Minas Gerais, em Araxá. Desde o início, né, quando a companhia foi fundada, o grande desafio era desenvolver aplicações para os seus produtos. Há 70 anos atrás, ninguém sabia para que o nióbio servia. O nióbio foi descoberto em 1801. Né, esse período, sabia-se que ele existia, estava lá na tabela periódica, mas não tinha ainda um uso industrial. Então, a vocação da companhia sempre foi muito pesquisa e desenvolvimento. Nós somos uma empresa de mineração, mas que não vende minério no ambiente concentrado, a gente procura agregar valor ainda até o máximo ponto da cadeia produtiva. E tivemos sucesso ao longo desses anos todos, né, vendendo uma liga, que é uma liga de ferro e nióbio, tem 65% de nióbio, 35% de ferro. É feito dessa forma, porque o nióbio puro metálico ele tem um ponto de fusão de 2.500 graus, então é muito difícil de ser utilizado pelos nossos clientes. Com a liga, a gente consegue abaixar isso e ele fica adequado ao uso. Mas sempre foi baseado nisso, parcerias com universidades, centro de pesquisa, e a companhia foi crescendo. Quando nós chegamos ao ano de 2018, cerca de 8 anos atrás, a grande reflexão que foi feita pelo nosso conselho de administração, olha, nós temos uma dependência muito grande da indústria siderúrgica, cerca de 90% da nossa receita vem dessa indústria, e era uma indústria que já estava chegando num patamar que não tinha crescimento orgânico. Houve um grande boom anterior, pelo crescimento da China na indústria siderúrgica, e a CBMM está presente aqui na China há quase 50 anos, são 47 anos precisamente, então cresceu durante esse período, depois estava um pouco mais estagnado, e aí o grande desafio foi como é que a gente faz um plano para retomar o crescimento da companhia, identificando as grandes tendências globais. E aí nós viemos certamente com a tendência da transição energética, eletrificação, sustentabilidade, digitalização. Resumindo a história, né, começamos a fazer investimentos também nisso. Nós somos uma companhia que tem um conhecimento muito forte de metalurgia, formada por engenheiros metalurgistas, tivemos que buscar novos conhecimentos, contratar pessoas da área de eletroquímica, PhDs, e intensivamente fizemos projetos com várias outras universidades, centros de pesquisas também nesses ramos. E hoje a gente vê que o nióbio também pode estar trazendo características de alta performance em outros setores. Então, aquilo que era 90% da receita, né, a indústria de aço hoje ainda é 75% e continua crescendo porque também dentro do aço, além das propriedades que a gente já conhece há muitos anos, né, que é o poder que o nióbio tem de algumas gramas de nióbio por tonelada de aço, a gente consegue aumentar a resistência, aumentar a tenacidade, isso já é muito conhecido. O que temos visto é que hoje também a tecnologia consegue ajudar na produção do chamado aço verde, com menos emissão de CO2. E aqui na China nós temos grandes casos de sucesso. Hoje eu diria para vocês que quando a gente senta com um grande cliente para fazer uma negociação, as primeiras duas perguntas que vêm antes de preço, antes de condições de pagamento, é o que você está fazendo para reduzir a sua emissão de CO2 e depois o que o seu produto pode fazer para me ajudar a reduzir as minhas emissões. A gente investiu muito nisso, né? A partir do momento que você tem uma tecnologia que te permite ter um menor consumo de energia elétrica, portanto, menos CO2, menos consumos de refratários, ganho de produtividade, isso tudo ajuda. Então, nós conseguimos também ter um crescimento numa indústria que não tem crescimento orgânico, um crescimento do que a gente chama aqui de inserção, a partir de nova tecnologia, e somou-se a isso o desenvolvimento dessas novas indústrias, né? Como a indústria de baterias, que nós estamos no momento ainda de início, de crescimento, de maturidade dessa tecnologia.
mas também o uso em indústria ótica, química, eletrônica, aeronáutica, aeroespacial, tudo isso vem crescendo nos últimos anos, aliado a essas grandes tendências mundiais. Então, na transição energética, eu diria que a gente tem hoje uma condição de ajudar a indústria siderúrgica, que é uma das grandes emissoras de CO2, a reduzir isso tem sido já largamente utilizado, e também toda essa questão da eletrificação. Temos baterias de alta performance em que você consegue fazer um carregamento ultra rápido quer dizer menos de 10 minutos, em condições de segurança, com alta densidade energética, e continuamos com os estudos para seguir essas tendências. Obrigado, Ricardo. Professor Jorge, prazer de te vê-lo novamente. O atual cenário geopolítico, né, como foi abordado no primeiro painel, é complicado por causa das recentes guerras, né, a do Irã mais recente, e das disputas comerciais. E a guerra do Irã expôs especialmente a vulnerabilidade dos países em relação à segurança energética. Qual que é a importância de diversificar as fontes de energia e qual o papel que a China e o Brasil podem ter juntos para ajudar na transição energética a partir dessa ideia de diversificação energética? Não, obrigado, Lucas, pela pergunta. Eu tenho a impressão que a palavra-chave nos dias de hoje no mundo é diversificação. Diversificação de fontes de energia, diversificação de origem dessa energia, diversificação de cadeias de suprimentos, a diversificação de uma forma ampla, de tal forma que você dissipe riscos e possa se proteger não só do que temos hoje, mas do que provavelmente virá amanhã. E o que virá amanhã tem a ver não só com a geopolítica, mas tem a ver também com as mudanças climáticas, que já estão, mas provavelmente provocarão ainda mais fenômenos climáticos extremos que ajudam a causar desrompimento nas cadeias de suprimentos e nas cadeias de valor. Então, quando a gente pensa nesses termos, na necessidade de você diversificar, eu vejo a China e o Brasil com uma grande complementariedade quase que natural. Eu acho que já foi mencionado aqui antes que se tem uma área que talvez virá a ser a área de maior importância na economia global, essa área tem nome e endereço, que se chama capital natural, desde as suas várias dimensões. Os exemplos óbvios passam pela água, passa pela capacidade de produzir energia em grande quantidade e a custos marginais baixos, passa, obviamente, pelos minerais, passa pela capacidade de produção de alimentos, por tudo que tem a ver com bioeconomia, com biodiversidade. E quando a gente pensa nesses termos, a relação Brasil e China, ela é quase que natural. São dois países que não só têm uma grande riqueza em muitos desses temas, mas eles têm uma complementariedade grande do ponto de vista de tecnologias, do ponto de vista de necessidades mútuas. E essa busca por complementariedade nesses novos termos, que eu diria que vai muito além da complementariedade do ponto de vista de venda de commodities, mas mirando a economia do futuro, ela cria uma relação não só positiva para Brasil e China, mas eu acho que também para a economia global. E, finalmente, quando a gente pensa no curto prazo, nessas questões geopolíticas, está ficando muito claro para todo mundo que apostas singulares, quer seja em energia, quer seja em geografias específicas, se tornou algo muito arriscado. Eu tenho a impressão que essa guerra, juntamente com outros temas geopolíticos em curso nesse momento, estão abrindo uma agenda de negócios muito ampla para os próximos anos. E, de novo, eu acho que Brasil e China terão um protagonismo muito grande nessa agenda. Obrigado, professor. Senhora Shelley, além dos minerais críticos que a gente já falou, estratégicos, a inovação tecnológica é também parte essencial do processo de transição energética. Eu queria saber da senhora como é que os avanços tecnológicos têm contribuído na experiência da Hansin no Brasil e que lições você pode falar da experiência entre lidar com os dois mercados, o mercado chinês e o mercado brasileiro.
Ok, muito obrigado pela sua pergunta. Então, eu sou da Hangzhou Hexin Electrical Technology e hoje a Hexin ela atua há vários anos na área de medição inteligente das redes elétricas inteligentes e energia distribuída. Então, no Brasil, já estabelecemos um arranjo completo nas de medidores lá em Fortaleza e também uma fábrica de armazenamento de energia e inversores em Manaus e um sistema de vendas e serviços em São Paulo. Então, hoje, essa transição energética, ela não é apenas substituir fontes de energia, mas também reconstruir o sistema elétrico. A gente precisa tornar a eletricidade visível e gerenciável, ajudando concessionárias a reduzir perdas e aumentar eficiência. Então, através dessa coordenação, transformar essa rede de fluxo unidirecional para uma interação bidirecional. Essa distribuição de energia é o motor, a combinação de energia solar com armazenamento torna um sistema mais descentralizado e flexível. Então, nessa forma de sistema de elétrica, integração, rede e carga, sustentando essa transição. Obrigado, Titi. Marcelo, o Ricardo falou um pouco sobre essa questão da descarbonização e à medida que a transição energética acelera, a gente cresce essa importância de descarbonizar as cadeias de valor, como o professor Jorge também falou. Como que a Vale tem trabalhado para encontrar novas soluções para descarbonizar a cadeia de produção dela e que oportunidades que a empresa enxerga aqui na China para avançar nesse setor? Joia, bom dia a todos. Obrigado, Lucas, pela pergunta. Primeiro, uma satisfação para a Vale estar participando aqui do painel e poder representar a companhia, que é líder global na questão da transição energética, na geração de minério confiável, de alta qualidade. E essa parceria do Brasil com a China é algo que a gente percebe cada vez mais. São dois países que são mais do que parceiros nessa agenda de transição energética e sustentabilidade, mas são arquitetos, de fato, das soluções que nós podemos entregar para o mundo. A companhia tem a vocação, já na sua própria missão, na questão da sustentabilidade, a busca pela zero emissão de CO2. Nós alcançamos aí em 2023 100% da nossa energia utilizada como energia sustentável, energia renovável, e a gente tem trabalhado nos próximos anos justamente para chegar também a 100% da energia global que nós utilizamos nas nossas operações mundiais. Essa questão da transição energética e minerais críticos, elas conversam intimamente. A Vale hoje, além de ser grande produtora de minério de ferro, também tem no seu portfólio o cobre e o níquel. O níquel é uma operação de grande escala hoje no Canadá, e o cobre é uma operação que nós temos ampliado cada vez mais. Temos a meta agora, até 2030, em chegar a quase 700 milhões de produção, 700 mil toneladas ano de produção de cobre, com um projeto nosso novo, em Novo Carajá. Esse projeto é um projeto que nós lançamos recentemente, junto com o governo federal, com a presença do presidente da República ali no Pará, onde nós vamos fazer um investimento estimado de 70 bilhões de reais para ampliar a nossa produção. Então, a questão dos minerais críticos, sem dúvida nenhuma, é algo sine qua non quando nós falamos em transição energética, falamos em geração de energia sustentável. O setor de mineração ele é basilar, é fundamental nessa agenda. E como foi falado recentemente pela ex-ministra aqui do Meio Ambiente, Sibila Teixeira, greenwashing, greenwishing, eu vejo que tanto o Brasil quanto a China, e a Vale é um exemplo disso também, assim como a CBMM, que tem trabalhado numa agenda de green doing, onde você tem entregas mensuráveis, você tem de fato um investimento real na agenda de sustentabilidade, na agenda verde, gerando então resultado não só para a nossa companhia, mas especialmente nessa relação também Brasil-China. Obrigado, Marcelo. Voltar mais uma vez na senhora Tchau. A senhora falou sobre os desafios e para a aplicação do portfólio do AIIB no Brasil. Eu queria saber que setores específicos entre dos dois países podem liderar esses investimentos e a transição energética. Você detalhasse um pouco mais as oportunidades que o banco vê no Brasil. Então, só para entender um pouquinho melhor, vocês estão perguntando sobre desafios? Sobre oportunidades e setores que podem liderar a cooperação entre os dois países em investimentos.
Então, acho que eu vou responder em duas formas. Primeiro, a gente vai falar sobre o financiamento da transição. E é muito interessante e muito significante, né, para a comunidade multilateral, porque isso abrange vários setores, principalmente em setores, quando você, pelos outros panelistas que estão aqui, sobre a questão do aço. E, tradicionalmente, a gente financia alguns projetos core do setor e a gente, historicamente, eu vou dizer que a gente tem mais e mais trabalhos como membros no Brasil que a gente vem observando que uma discussão relevante sobre descarbonização, a pegada de carbono e colocando no setor do upstream, de toda a cadeia, principalmente em projetos de infra de larga escala, na questão do cimento, metais, mineração. Então, nesse financiamento, eu posso dizer que entre China e Brasil, particularmente, a gente tem grandes vantagens. Primeiro, como esses setores eles têm seus papéis fortes na economia dos dois países. Em segundo, as corporações, né, as empresas China e Brasil, eles estão fazendo muito trabalho em várias frentes no desenvolvimento e colocando no papel principal desses mercados, porque quando a gente fala em transição financeira, a gente fala de instrumentos em sustentabilidade, fundos focados nesses, né, de sustentabilidade, com essas empresas. São empresas de vários setores, principalmente eles estão ali mais com estratégias para a descarbonização, para poder chegar nesses objetivos. E também o mercado também tem se desenvolvido, a gente tem diferentes padrões, a gente tem vários títulos sociais, títulos de transição, verdes, então a gente precisa disso, né, para entender melhor o setor, para ter um contexto melhor. Então a descarbonização, a estratégia sobre, por exemplo, uma empresa de mineração no Brasil é diferente de uma empresa da siderúrgica aqui na China. Então a gente sabe que o desenvolvimento desse setor ele não tem sido consistente e a gente tem feito vários trabalhos chaves, onde várias instituições do setor financeiro vêm fazendo o seu trabalho, que é focar no padrão, na padronização, na criação de padronizações. E a gente tem trabalhado no Brasil, aqui na China, e com certeza é uma chave que impulsiona para o futuro. Ricardo e Marcelo, queria fazer uma pergunta para os dois. Como a senhora Chow está falando, parte central da estratégia da China é pensar a política industrial, ter um plano concreto de investimentos, de políticas para incluir a transição energética, transformar a indústria, né? Aproveitar essa oportunidade de transição para transformar a indústria e promover desenvolvimento. Como que o setor privado, né, vocês como representantes de setores privados do Brasil aqui no painel, e o setor público no Brasil podem trabalhar juntos para replicar essa estratégia chinesa no Brasil e como que a gente pode, né, transformar o país também, né, fazer uma política industrial que promova inovação, tecnologia de ponta e desenvolvimento econômico a partir desse modelo chinês. Como que a gente pode adaptar o modelo chinês para o Brasil? Quem começa aqui? Pode começar? Então vamos lá. Não, eu diria que no Brasil, né, toda essa questão de transição energética passa por discussões importantes também de investimentos em infraestrutura, para que a gente possa desenvolver toda uma cadeia mais completa, né? A gente muito fala aqui de não exportar commodities, de agregar valor, isso tudo passa por uma discussão de uma criação de mercado, né? Esse tema de baterias, por exemplo, nós temos tido contato com grandes fabricantes mundiais e aí a pergunta sempre é, puxa, podemos montar uma fábrica no Brasil?
Podemos, mas precisamos ter um mercado. Então, essas discussões, eu acho que em parceria com discussões com o governo, que a gente tem que fomentar cada vez mais para que a gente possa ter incentivos que criem um mercado que possa demandar realmente essa tecnologia de última geração. A gente vê que aqui na China, essas políticas de Estado têm dado muito resultado. A primeira vez que eu vim para a China foi no ano de 2007, e agora, menos de 20 anos depois, de um outro país completamente diferente. E essa evolução que foi tendo, né, tanto na parte toda de controles ambientais, parte de produtividade, eficiência, tá certo, desenvolvimento econômico do país, trouxe um sucesso que é um sucesso que acho que não volta mais para trás. Quer dizer, a China está crescendo há 40 anos e eu diria que as nossas apostas é que vai continuar crescendo por muito tempo. E isso vai avançando em todas as cadeias, né? Quando a gente fala aqui de transição energética ou de redução de emissão de CO2, nós vemos que tem uma preocupação até o final da cadeia. Um trabalho que nós temos feito aqui na China, que a gente está querendo levar para o Brasil, é conversar não só com o nosso cliente, né? Vamos falar aqui do principal mercado, que é a indústria siderúrgica, mas falar depois com o cliente do cliente. Pega a construção civil, por exemplo. Tem um conceito que aqui já é largamente utilizado, que a gente chama de desmaterialização. À medida que você faz um aço com uma resistência maior, com características melhores, você consegue cumprir o mesmo papel funcional com menos aço. Então, tem vários edifícios aqui na China que têm de 12% a 15% menos aço do que teria com as propriedades tradicionais. E a China muda até os seus estándares, exigindo isso, que tem vários benefícios. Aqui é um país que tem algumas regiões sujeitas a abalo sísmico, então você consegue evitar grandes desastres com as características, além de ter desmaterialização e tudo mais. Então, são exemplos que eu acho que o Brasil tem para levar, mas nessa questão da parceria, eu diria que a gente tem que realmente pensar em como que a gente consegue criar políticas de desenvolvimento de um mercado que fique. Aqui até a senhora Wang estava comentando na questão toda de geração, transmissão de energias renováveis. Hoje no Brasil, né, com quase 80% da nossa matriz energética sendo renovável, nós temos um problema de curtailment, que é, durante alguns momentos nós temos que parar a geração porque o sistema de transmissão não consegue dar conta daquilo que é gerado. Então a gente precisa fazer mais investimento em transmissão? Não, acho que hoje se a gente tiver investimento em baterias estacionárias próximo da geração e próximo dos pontos de demanda, a gente consegue equilibrar isso sem exigir grandes novos investimentos. Então isso tudo passa por discussões entre como é que a gente cria políticas para que os investidores sintam segurança de fazer investimentos que são sempre muito altos, né? Marcelo. Bom, Lucas, de fato, os governos têm um papel muito importante na indução da transição energética, dessa agenda. E a gente percebe que a China tem uma agenda muito bem estruturada com relação a isso, né? O Ricardo trouxe aí essa mudança nesses últimos 20, 30 anos, que a gente percebe no dia a dia, né? A gente tem a oportunidade de morar aqui. Essa é uma agenda que a gente convive no dia a dia, tem informação da qualidade do ar, se acompanha isso muito de perto. Não é uma agenda que é modismo, né? Ela veio para ficar, é uma agenda que faz parte do dia a dia da sociedade chinesa. É uma cobrança que a gente percebe da própria sociedade no sentido de que haja um avanço nessa transição energética, na sustentabilidade como um todo, e esse reflexo é percebido e sem ter entregas perceptíveis, né, tangíveis com relação a isso nos últimos anos. A Vale, ela se vê nesse papel como um parceiro estratégico no fornecimento de minerais como cobre, como níquel, mas principalmente a gente está falando de um ferro verde, a mineração verde da companhia. A gente tem hoje um minério com altíssimo teor, de altíssima qualidade, e essa transição energética, né, essa descarbonização, ela começa antes dos alto-fornos, né? A gente está falando de uma agenda onde a companhia tem um respeito e um cuidado no consumo de energia e que tipo de energia, como ela é gerada, desde da mina, da ferrovia, do porto, da nosso transporte marítimo. A gente tem hoje, em parceria com a China, em construção 10 embarcações para transportar 325 milhões de toneladas, 1.000 toneladas, em uma única viagem, que é o Guaíba Max. A ideia é que a gente receba agora já em 2027 as primeiras embarcações. Estamos falando de uma embarcação com altíssima tecnologia, onde a gente vai estar substituindo o bunker por outros combustíveis renováveis, como o biocombustível. Vão ter velas rotativas nessas embarcações. Ou seja, a gente está falando de uma cadeia produtiva onde tem essa atenção na agenda de descarbonização, a agenda
levada com muita seriedade pela companhia. Então, eu acredito muito que quando você tem a China com parcerias como essa, na parte de shipping, na parte de inovação, de estudo, né? A gente fez uma parceria com a universidade agora no sul do país, são 40 milhões de RMB que nós estamos investindo em laboratórios, justamente na busca da redução da emissão de CO2 na cadeia do aço, onde a companhia está como parceira da usina, das indústrias metalúrgicas, para que nós possamos, então, com essa visão holística de todo o processo, poder entregar essa contribuição. Então, China e Brasil, quando elas estão juntas, têm a cooperação, os desafios de escala e de velocidade, eles são minorados, porque são dois países e que têm estrutura para dar conta tanto da escala quanto da velocidade nesses projetos. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Ricardo. Senhora Shelley, a senhora tem a visão da China, do mercado brasileiro a partir da China. Como que a sua empresa vê a situação do mercado brasileiro para o futuro e qual que é o papel que a empresa espera desempenhar para ajudar o país na transição energética dos próximos anos, pensando em redes inteligentes, em medição, como você falou no início, como você vê esse papel? Obrigado. Ok, muito obrigada. Então, no Brasil, somos uma das primeiras empresas do setor a fazer uma localização trabalho no Brasil. Então, hoje, junto com a nossa subsidiária Eletra, ela já tornou um dos maiores fornecedores no mercado, tendo 60% a 70% de mercado. Então, a gente tem trabalhos, fábricas em Fortaleza e de inversores e armazenamentos em Manaus, com capacidade anual de 1,8 gigawatts. Então, atualmente, hoje, já estamos avançando bastante em fabricação local desses sistemas. Então, a gente tem 3 grandes direções. Então, primeiro, impulsionar essa indústria local de energias, de equipamentos para energias renováveis. Em segundo, a gente vê bastante redução de custos nesse setor. E em terceiro, a gente também pode elevar como nossa empresa, a digitalização e o nível desse setor. Porque a gente quer ser uma grande participação nessa implantação na China, e também a gente quer ser uma grande fornecedora de novas tecnologias desse setor e aumentar essa demanda de rede elétrica e medição, e terceiro, levar esse conhecimento nosso aqui na China para o mercado brasileiro e também para a América Latina. Então, hoje a gente espera que a gente possa destacar em vários setores, uma parceria junto com vários setores no Brasil, para a gente poder promover ainda mais nessa digitalização e sustentabilidade nesse desenvolvimento energético no Brasil. Obrigado. Obrigado. Professor Abate, a gente já falou aqui um pouco de comércio, e o protecionismo hoje é um dos principais entraves aí para permitir que a transição energética e que a descarbonização atinja o potencial que a gente estamos falando aqui ao longo dos dois primeiros painéis. Como que o comércio é chave para facilitar a transição energética, para que os países possam desenvolver esse potencial, como o próprio Brasil, o senhor é um defensor do power shoring, como a gente pode usar, como o comércio é chave para essa questão? Lucas, eu diria que o maior obstáculo para a descarbonização da economia mundial tem nome e endereço, e o nome dele é comércio, né? E por que comércio? O protecionismo que tem sido colocado na mesa na economia mundial, em especial no que é pertinente à economia verde, tem adiado ou até levado a que projetos que poderiam reduzir custos e acelerar o processo de descarbonização viessem a ser cancelados, postergados ou diminuídos, né? E por que isso? Porque todos nós sabemos que a maior agenda de negócios das próximas décadas é a agenda de negócios verdes. É disparada a maior agenda de negócios. As estimativas de Banco Mundial, de McKinsey, de Boston Group e outros, é que a gente está falando em alguma coisa entre 100
e 280 trilhões de dólares até 2050. Então, essa é, de longe, a maior agenda de negócios. O que estão fazendo os países, seja por questões geopolíticas, seja por interesses de proteger as suas economias, naquilo que é pertinente à economia verde, as economias estão se fechando para negócios verdes. Não há protecionismo quando se fala de áreas em que os países não têm outra opção, como é o caso de certos produtos minerais ou de questões de alimentos. Mas quando você pensa, por exemplo, em aço verde, química verde, fertilizante verde, alumínio verde, química verde, cerâmica verde, vidro verde e tantas outras coisas verdes, toda a história muda. Essa talvez seja a principal explicação de por que o Brasil, com todo o seu gigantesco potencial para participar de cadeias globais de valor verdes, ainda não realizou todo esse potencial em termos de investimentos. Quando a gente faz contas na ponta do lápis sobre a viabilidade econômica de vários projetos no Brasil, associados à Agenda Verde, esses projetos fecham a conta. Porém, quando a gente pensa se esses projetos terão acesso ao mercado global, a coisa muda. E o que acontece como consequência? Os bancos não emprestam quando não há segurança de off-takers. E não há segurança de off-takers por questões regulatórias, que impedem que haja esse comércio fluido de questões verdes, onde Brasil e China podem colaborar muito. Dois líderes que elegeram a Agenda Verde como uma grande agenda de negócios. Eles já elegeram. O Brasil tem uma economia, como já se mencionou aqui, como já foi mencionado, o Brasil tem um grid de 90% de energia renovável, né? Cerca de 50% de toda a energia que roda o Brasil já é uma energia renovável, não a energia elétrica do grid, todo o conjunto de energias, o que inclui biocombustíveis e outras mudanças. A China, por seu lado, também elegeu a Agenda Verde como uma agenda de negócios, que é tudo o que a gente está falando aqui. Todas as tecnologias que esse país tem desenvolvido, todos os esforços. E, portanto, são dois países que naturalmente estão liderando a economia global quando a gente pensa em negócios verdes. Como a China pode trabalhar com o Brasil? Ajudando a desbloquear a agenda de comércio verde e ajudando a desbloquear a agenda de investimentos verdes. Como que se faz isso na prática? Isso se faz trabalhando em conjunto com taxonomias, com certificações, com padrões, com mercados de carbono e tantos outros que ajudam a desbloquear e a funcionar como uma espécie de infantaria em que se vai abrindo caminhos para se viabilizar a agenda de comércio e de investimentos verdes. Aqui entra um conceito muito importante e muito pragmático, que é o conceito de corredores verdes. Brasil e China poderiam muito bem trabalhar na consecução de corredores verdes de alguns setores específicos. Exemplo prático, no setor de SAF, de SAF, combustível de aviação, de combustíveis renováveis para aviação. Outro setor onde se poderia criar um corredor verde, nos combustíveis marítimos também renováveis, né? Outras áreas importantes, tudo aquilo que é muito intensivo em energia e que, no caso do Brasil, que já dispõe de muita energia no grid renovável e que viabiliza negócios a curto prazo, isso poderia muito bem beneficiar a China quando ela busca cadeias de suprimentos protegidos de questões de geopolítica e para também acesso a terceiros mercados, se beneficiando da descarbonização da sua produção. Então, quando a gente pensa em termos práticos, Brasil e China têm muitas coisas que poderiam ser feitas em conjunto em termos de negócios, na fronteira de negócios, mas eu diria que remover os obstáculos para o comércio verde talvez seja a maior aposta que Brasil e China poderiam fazer e em termos de dar exemplo para a economia global,
de como se pode avançar de forma concreta, junto com o setor privado, para desbloquear a descarbonização, reduzir os prazos e reduzir custos. Obrigado, professor Jorge. Queria fazer uma última rodada de perguntas aqui, porque falta aí menos de 5 minutos. Eu queria que vocês, né, o professor Jorge falou que é um mercado potencial de 280 trilhões de dólares nos próximos anos. Eu queria que vocês todos dessem uma prioridade. Qual é a prioridade para que essa transição energética se concretize ou avance como nós estamos falando aqui nos próximos 5 anos? Se pudesse eleger uma prioridade, eu queria que cada um elencasse uma delas e pudesse trazer isso aqui para a gente. Senhora, tchau. Sim, 5 anos para infra. 10 anos. Uma prioridade que a senhora acha crucial para fazer a agenda avançar. Então, eu vou tentar responder de uma melhor forma. E algumas iniciativas, alguns projetos sobre IA que a gente está olhando hoje. Então, na minha apresentação, eu falei que nos últimos 3 anos a gente tem feito vários investimentos de 1,7 bi, e hoje a gente tem mais 900 milhões no pipeline para projetos para o Brasil, abrangendo setores diferentes setores como transporte de baixo carbono, biocombustíveis, energia e água. Então, hoje, assim como o banco vai desenvolvendo o seu portfólio e entendendo mais o mercado brasileiro, a gente primeiro quer crescer à medida que aprofundamos. E também a gente vai olhar os setores, os tipos de setores e também a cobertura dos nossos projetos. Então, minerais críticos, com certeza, ela é muito importante, tanto para hoje China e Brasil. Ele é um novo setor para o nosso banco. E no primeiro painel a gente ouvi mencionar que a gente tem estudos próximos em desenvolver institutos, como algumas outras iniciativas e de outras organizações de uma abrangência maior, que a gente possa focar nessa transição de projetos, especificamente desses setores. Então, isso pode tomar um tempo, e o motivo é que a gente tem um desenvolvimento multilateral de um banco desse setor. A gente tem padrões rigorosos internamente, e uma das principais razões é isso coloca, né, algum desafio que também precisa alguns trabalhos para poder realmente desenvolver trabalhos nesse setor, né, trabalhos internos do nosso banco. Então, em biocombustíveis, 2 anos atrás, a gente não tinha no nosso pipeline, mas agora ele é uma pauta de grande representatividade nos nossos projetos. Porque a gente observou que as condições locais ela é muito única, desde os anos 80, ele é desenvolvido e de uma forma, teve um grande suporte legislativo nesse setor de biocombustíveis. E também demorou para a gente entender sobre climas no Brasil, e também as tecnologias hoje combinada com, basicamente, a permissão de produção de mais plantações, né, em menos espaço, em menos terras. E isso coloca umas principais preocupações, onde quando a gente começou a observar esse setor, a gente observou várias mudanças. Então, seguindo essa trajetória que a gente está olhando do setor de biocombustível, nos próximos 5 anos, a gente vai estar olhando para uma trajetória similar do que a gente ainda está vendo nessa transição, principalmente nos minerais. Obrigado. Não, eu diria que acho que hoje em dia, né, pelos temas geopolíticos, essa discussão toda de minerais críticos estratégicos está em todos os jornais do mundo inteiro.
Mas a gente percebe, né, nós que estamos no dia a dia dentro disso e fazendo pesquisa há muitos anos, que existe um desconhecimento ainda muito elevado das características técnicas, né? Então começa a dar chance também de surgirem muitos projetos que vão no embalo dessa onda, sem que a gente tenha todo o conhecimento na pesquisa geológica, sabendo as características dos minerais, para que a gente possa escolher os melhores projetos. Então esse é um alerta só que eu queria fazer, que eu acho que a gente tem que ter realmente uma atenção mais técnica para isso, para que a gente possa ter os temas sendo resolvidos de uma maneira que seja viável economicamente, sem ferir também o meio ambiente, porque isso tudo é sempre, né, algo que a tecnologia hoje permite, mas os projetos têm que ser sérios, fiscalizados, para que sejam feitos da melhor forma. Obrigado. Professor Jorge. Eu vou me repetir. Para quem gosta de fazer contas, para quem gosta de fazer análise de investimentos, de viabilidade, de eficiência econômica, o maior aliado da descarbonização global, de novo, tem nome e endereço, chama comércio verde. Sem comércio verde, nós não iremos a lugar nenhum. Então, Brasil e China estão numa posição muito confortável para ajudar a abrir essa fronteira em nível global. E é o comércio verde que vai viabilizar os investimentos que a gente tanto gostaria de ver acontecer, seja no Brasil, seja na China, seja em todos os lugares do mundo. E junto com o comércio vem investimentos, e junto com investimentos vem crédito que aceita apoiar negócios, porque vai existir comércio e, portanto, vai existir o repagamento daquele crédito. Então, sim, o maior aliado, de novo, se chama comércio. Obrigado, professor. Senhora Welly, uma prioridade nos próximos 5 anos para fazer avançar a transição energética? Ok, obrigada. No futuro, 5 a 10 anos, eu posso dizer que nessa transição energética, para a nossa empresa, com certeza a gente vai focar mais nas inovações tecnológicas. Como a gente vai usar essas inovações, como aplicar no cenário real, no local onde a gente está investindo, para deixar tudo mais verde. Obrigado. Da Vale e do setor de mineração, sem dúvida nenhuma, uma grande prioridade é garantir o suprimento, né, de minério de alta qualidade, com escala para a transição energética nesses próximos anos. Então, a gente tem um desafio, né, no mundo com minerais críticos, que a gente possa então ter garantia desse suprimento de forma confiável para toda a indústria. Obrigado, Marcelo. Agradeço a todos, né, esgotou o nosso tempo pelo debate, né, um debate muito produtivo. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado.